Salve, fiel! Aconteceu de novo, infelizmente, novamente o jogador do Corinthians foi expulso por cometer aí um ato obsceno no meio do jogo. O Corinthians conseguiu repetir a escalação, o Fernando Diniz conseguiu repetir a escalação, repetiu o time, tinha tudo para sair com a vitória, mas aí teve a expulsão do André, que parece brincadeira, parece notícia velha, mas não é. O André novamente dando problema para o Corinthians. Vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre a expulsão do Mateuzinho, que também perdeu a cabeça, né? No calor do jogo aí. Mateuzinho também foi expulso. Então era um jogo em que a gente tinha tudo para sair com a vitória. Palmeiras muito desfalcado. Na minha visão, o Corinthians tinha tudo para sair com a vitória. E o jogo ia tomando essas proporções. O Corinthians ia acumulando ali domínio no jogo, mas infelizmente, por conta de uma expulsão ainda no primeiro tempo, tudo foi por água abaixo e a gente vai falar sobre isso. Afinal de contas, são 3 jogos e 2 expulsões por pegar no órgão genital. Isso é uma brincadeira, né? Então, a gente vai falar sobre isso. É assunto sério demais, né? Além da expulsão do André, a expulsão do Mateuzinho, numa noite de muita vontade, mas ele é assim, descontrolado, raçudo, mas é esquentado. Então vamos falar sobre essas expulsões que prejudicaram o Corinthians. Mas antes, deixe o seu like, se inscreve no canal. Eu sou o Dingo, vou trazer aí informações sobre Corinthians e Palmeiras, ainda com sangue quente, né? O jogo foi ontem, então se inscreve aí para não perder nenhum vídeo. Pois bem, vamos falar sobre o jogo. O Corinthians começa bem, né? Começa com posse de bola, começa ali tocando bem a bola, né? Passa o tempo e o Corinthians vai começando a sofrer um pouco com a pressão alta do Palmeiras. Né? A gente consegue ver que o Corinthians é um time que tenta tocar mais a bola, porém, acredito que por falta de tempo para treinar isso, né? O Diniz teve pouquíssimos treinamentos, então ali pela metade do primeiro tempo, mais ou menos, o Corinthians já não tinha esse domínio todo. O Palmeiras com algumas bolas paradas e tal, mesmo não conseguindo finalizar, o jogo começa a ficar mais equilibrado. O Palmeiras vai dar a primeira finalização no segundo tempo, mas mesmo assim, metade do primeiro tempo, o jogo já estava um pouco mais equilibrado. Talvez o Corinthians ainda estivesse um pouco melhor, no meu ponto de vista, estava um pouco melhor, e o jogo se encaminhava para o Corinthians conseguir a vitória, na minha opinião. Acho que estava se encaminhando, o jogo estava bonito para o Corinthians, mais posse de bola, mais investidas, mas o Palmeiras vai parando o jogo, vai igualando o jogo, e ali na metade do primeiro tempo, o jogo já estava mais ou menos equilibrado. Jogo feio, tá? Não estou dizendo que o jogo estava bom, não. Jogo muito obrigado. É um derby, mas é isso que a gente quer ver no derby, né? Vontade, briga no bom sentido, né? Então até aí, tudo normal. Mas aí acontece o inusitado, né? Um jogo que já tinha bastante falta mais grave, né? Falta mais chegando, o pessoal já estava chegando junto, dedo na cara e tal. Mas aos 35, o André, que é o nosso jogador fodão aí, né? É o pretendido por Milan, Real Madrid, Roma, Atlético Madrid, não sei mais lá quem, resolveu que seria de bom tom, assim como fez o Alan na penúltima rodada do Brasileirão, no jogo Corinthians e Fluminense. O André resolveu, achou que seria uma boa pegar no seu órgão genital, olhando no olho do palmeirense, né? Eu acho que isso prova aí que os caras não podem ser só preparados fisicamente, né? Eles têm que ter aí um preparo emocional, um acompanho psicológico, tá? Que isso, como que o cara pode fazer uma coisa dessa repetidas vezes, né? O parceiro dele fez no último jogo, aí agora ele vai lá e faz novamente. Foi moleque demais. Eu vi o Hugo Souza defendendo ele, né, dizendo que não é da índole dele, que se ele disse que não foi a intenção, não foi a intenção. Mas eu acho que a imagem mostra muito bem que foi a intenção, né? O André é um cara de poucas feições, assim, o rosto dele não é de muitas feições, então eu não vi nada de estranho na cara dele, mas ele olhou para o cara e colocou a mão lá e tal, segurou, e acho que isso caracteriza sim um gesto obsceno. Não acho que foi um erro de arbitragem, como está cobrando aí alguns jogadores do Corinthians. Não acho que isso foi um erro de arbitragem, tá? Acho que se tem que culpar alguém, o culpado disso é o André. Também não estou falando que o time jogou mal,
que o time tem que ser culpado, que, pô, tá tudo errado, como alguns jornalistas falaram, né? Depois do jogo, alguns setoristas aí entraram em live para dizer que o time todo jogou mal, só quem jogou bem foi o Hugo Souza, porque foi quem foi exigido, que a culpa disso é de não sei quem e não sei o quê. Eu não concordo. Eu acho que o Corinthians jogou o que dava para jogar a partir do momento em que o André é expulso. E se tem alguém culpado por isso, é o André. E aí cabe a ele a conscientização, melhorar. É uma oportunidade para você se tornar o melhor jogador, André. Entendeu? É para você entender que não basta você ser bom tecnicamente, não basta você ser bom fisicamente, não basta você ser um ótimo jogador, se na hora que precisa de você, você tem a cabeça de um passarinho e vai ser expulso e vai prejudicar o seu time. Né? É isso que você precisa entender. E não ficar botando culpa em juiz que interpretou de forma errada. Okay? A gente viu pela imagem o que aconteceu. Então, a partir disso, a partir dessa expulsão, o Corinthians jogou o que dava para jogar. O primeiro tempo do Corinthians não foi ruim, até a expulsão era levemente superior ao Palmeiras, no meu ponto de vista. O Palmeiras vem dar a primeira finalização antes dos 5 minutos do segundo tempo, já no comecinho, mas é no segundo tempo, entendeu? Mesmo jogando aí com cerca de 10, 15 minutos, com um jogador a mais no primeiro tempo, o Palmeiras não consegue demonstrar em campo essa superioridade numérica. Então, o Corinthians fez um bom jogo, sim, ainda mais depois dos 35 minutos, onde o André é expulso. A partir desse momento, o Corinthians fez um jogo que dava para fazer. Né? A primeira finalização do Palmeiras vem no segundo tempo. Com 5 minutos de jogo no segundo tempo, a pressão do Palmeiras já era uma pressão notável. Tá? Mas não era aquilo tudo. Piorou um pouco depois, né? Mas ali uns 15 minutos do segundo tempo, o Palmeiras tinha o domínio, mas não levava esse perigo todo. E o Corinthians, numa escapada ou outra, num contra-ataque, ameaçava até mais que o Palmeiras. Esse foi o jogo que eu vi. Né? Mas aos poucos, o Palmeiras começa a achar os caminhos, né? O Corinthians começa a dar uma afrouxada na marcação, né? no ritmo, na intensidade. O Hugo Souza já começa a fazer defesas, fez um milagre no chute contra do Gabriel Paulista, né? Essa que é a verdade. E aos 20 minutos, Mateuzinho resolve deixar a coisa um pouco mais complicada. Ele solta o braço no Flaco Lopes, que cai, né? Então, o que parecia ruim piorou ainda mais. Né? O Corinthians fica aí fechadinho, já estava fechadinho, ficou ainda mais fechado e passou a ser pressionado o tempo todo pelo Palmeiras. Numa escapada ali milagrosa, que o Felipe Anderson dá uma moscada ali, a bola sobra para o Yuri e ele adianta a bola, divide com o jogador do Palmeiras, adianta de cabeça e sai na cara do goleiro na corrida. Porte físico muito bom do Yuri, então ele consegue aí, ele é muito atlético, né? Corre pra caramba, então conseguiu sair na cara do goleiro, mas o Yuri Alberto perde o gol, que é até um pouco normal do Yuri Alberto, né? Ele faz gols, mas ele perde 3, 4 gols por jogo, né? Então, o Carlos Miguel faz aí uma boa defesa, essa que é a verdade também, né? Não foi só o Yuri que perdeu o gol, o Carlos Miguel faz uma boa defesa, dá para ver no replay que ele faz o movimento ali e tal, aquele movimento do Neuer, né, que se espalha todo, fecha todos os ângulos e tal. Fez uma boa defesa. Nesse momento a torcida cantava que nem maluco, né, normal, como sempre. O Hugo Souza já estava se transformando aí no nome do jogo. Mas assim, se desse para dar o craque do jogo para a torcida, irmão, eu sei que é chovendo molhado aí falar da torcida do Corinthians, mas é sensacional o que a torcida do Corinthians, com 2 a menos, os caras empurrando daquele jeito. Nas adversidades é que os caras crescem, né? Sabe aquele teu amigo que quando você tá, o bicho pega pro teu lado, você tem certeza que ele vai estar lá para te ajudar? Você conta com ele sem nem perguntar nada para ele? A torcida do Corinthians é esse tipo de amigo. Um absurdo o que acontece com a torcida do Corinthians quando a coisa tá feia. Tá? Então fica aí registrado que o que a torcida do Corinthians fez ontem foi sensacional. E a pressão palmeirense continuou, né? O Hugo Souza continuou fazendo defesas, o jogo ficou tenso em cada lance, muita tensão, muita entrega, e o Corinthians empurrado pela torcida com 2 jogadores a menos, chegava aos acréscimos empatado em 0 a 0. Né? O time se dedicou muito, muita dedicação, não tem como negar. É o que o torcedor corintiano quer ver, né? Muita raça, muita vontade, dedicação. O Palmeiras chegando na bola parada, só conseguiu chegar na bola parada.
o Alan começou a passar ali na frente da área e sempre tinha um para dar um chega para lá nele. Então o Palmeiras foi conseguindo faltas. Foi assim que o Hugo Souza teve que fazer uma defesa na falta do Andreas Pereira, né? E só chegava assim, 7 minutos de acréscimo, mas parecia uma eternidade, pareciam 70, né? Nunca demorou tanto. Mas repito, com um papel fundamental, a torcida do Corinthians empurrou o Corinthians a conseguir segurar esse empate. O Hugo Souza agarrando muito, todo mundo ali se doando muito, correndo muito, se multiplicando em campo e com 2 a menos conseguimos empatar o jogo em 0 a 0. Queríamos a vitória, mas eu acredito que pelo que eu conheço da fiel torcida, ela saiu satisfeita do estádio. A reclamação aí fica por conta do André mesmo, que levou o cartão que levou, algo que não pode passar em branco, né? Ele deve ser punido. Aí essa semana aí provavelmente vai aparecer uma notícia com a punição do André, né? O cartão do Mateuzinho eu entendo, excesso de vontade, eu entendo o cartão do Mateuzinho, tá? Mas o do André é inaceitável, na minha opinião. Fica por conta do André aí o destaque negativo. E de resto, eu acredito que conseguimos entender. Queríamos ganhar? Sim. Mas é aquela coisa, ganhando ou perdendo, né? Sempre com raça, sempre com vontade. É isso aí que exige o torcedor corintiano. Tô errado, fiel torcida? Deixa aí para mim nos comentários. Quero saber se você gostou da atuação do Timão com 2 jogadores a menos. Deixa um vai Corinthians aí nos comentários. E se você quer continuar recebendo os vídeos com as novidades do Timão, pré-jogo, pós-jogo, novidades diárias, deixe seu like, se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. Fechou? É isso aí. Muito obrigado por participar aqui comigo. E vai, Corinthians!